Muito bem, então vamos começar, vai. Vamos aí que hoje nós vamos falar de verme. Falar de vermes, que basicamente vão englobar aqui dois filos, né? Dois filos do reino animal. Por mais que às vezes a gente não tenha uma noção muito bacana, né, sobre o termo verme, a gente meio que muita gente tende a pensar que os vermes seriam tipo insetos. Não, os vermes eles fazem parte já de um outro grupo, né? Os insetos, no caso os artrópodes, eles vão vir um pouquinho depois. Os vermes aparecem antes. Quem seria verme? Vermes vão compreender dois filos. São os aqui só permite a Letícia, que são os plateumintos e os nemateumintos. Então, os nossos dois grupos de hoje que a gente vai trabalhar. Semana passada, lembra então, a gente viu poríferos e quinidários, bem o iniciozinho do reino animal, né? Até com aquela discussão que eu trouxe para vocês a respeito de poríferos, que muita gente fala que daqui a um tempo a classificação de porífero já vai cair, vai começar a ser tratado como uma colônia de protozoários. E aí os animais mesmo, de fato, começaram lá com os quinidários, onde eu tenho já uma organização de tecidos, eu já vou ter o começo de alguns sistemas, né? Eu vou ter as minhas células um pouquinho mais organizadas, eu já vou ter um sistema digestório, mesmo que primitivo, mas isso daqui já vai acontecer. Né? Vou ter uma rede de neurônios, ou seja, vou ter o início também de uma questão um pouco sensorial e a questão dos ciclos de vida. Agora nós vamos para outros dois filos. Tá? Nós vamos para os plateumintos e os nemateumintos. Por que eles vão receber esse nome, essa alcunha de vermes? Né? Por que eles recebem esse nome, vamos dizer assim, esse apelido? Não, vermes não são insetos. O que você precisa para você ter um corpo vermiforme? Para você ter um corpo vermiforme, a estrutura do animal ela precisa ser muito mais comprida do que alta e grossa. Tá? Então, os vermes eles vão ter por característica um corpo muito mais alongado do que alto ou espesso. Pode parecer uma definição muito besta, mas é o que o pessoal usa para definir um verme. Ele sempre vai ter o corpo como se fosse um macarrãozinho, né? Um espaguetezinho, um miojozinho. Tá? Então, muito mais comprido do que alto ou espesso. E aí a gente vai ver por que plateumintos e nemateumintos se encaixam nisso daqui. Seguinte, começando então pelo princípio, começando pelo filo dos plateumintos, ou aqui o nomezinho em latim bonitinho. O que eu tenho para dizer a respeito dos plateumintos? Quem vão ser eles? Os plateumintos vão ser as planárias, que é o bichinho que todo mundo acha muito fofo, porque tem uns olhinhos meio estrábios. As tênias, que aí já não é tão fofo assim, é meio deselegante. E o esquistossoma, que é completamente escroto. Tá? Todos eles vão fazer parte do filo dos plateumintos. Beleza, senhor. O que eu preciso, então, para olhar aquele indivíduo e poder falar com certeza que aquilo é um plateuminto? Eu vou ter um padrão vermiforme, só que olha que bacana. Esses meus seres, o corpo deles vai ser achatado dorso-ventralmente. O que é isso? Nós temos aqui no nosso corpo a nossa região da frente, que é o nosso ventre, e a gente tem a região de trás, que é o nosso dorso. O plateuminto, o pessoal pegou e amassou tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Ou seja, foi um organismo que, imagina que eles colocaram alguma coisa aqui no meio e apertaram, amassaram nos dois sentidos. Tá como se você pisou num chiclete. Você pisa no chiclete, depois que você pisa no chiclete, você vê o chiclete lá todo destroçado. É como se fosse o plateuminto. Tá? Então vai existir uma força de pressão na região do dorso, na região das costas, e vai existir uma força de pressão na região do ventre, que acabou achatando o corpo e deixando ele mais alongado. Como que vai funcionar a vida do plateuminto? Eles podem ser organismos de vida livre, tá? Então viver na natureza sem problema nenhum, sempre em locais um pouquinho mais relacionados com um ambiente mais aquático,
E aí, de vida livre, nós vamos ter as planárias, né? As planárias não são parasitas do ser humano, elas vão viver na natureza, vão viver em lagoas, vão viver em massinhas d'água bem pequenininhas. Ou eles podem ser parasitas de outros indivíduos, especialmente do ser humano, que aí vai ser o maior interesse do vestibular no caso. O vestibular pouco vai querer saber da planária, ele vai querer saber muito mais das tênias e do esquistossoma, porque eles conseguem ter uma relação de parasitismo com o homem, eles conseguem causar doença na gente. Nós já vamos falar sobre essas doenças um pouquinho mais. E os primeiros exemplos são todos parasitas. Hã? Perguntando, senhor, se esses exemplos que você deu ali das planárias, das tênias, dos quitossomas, são todos parasitas, né? Planária não. Planária não? Planária de vida livre. Tênia e esquistossoma sim. Aí eles que Ah, vão dar os birinite na gente. tá. Como que a gente vai fazer a classificação dos plateumintos de acordo com aquela embriologia que a gente viu 2 semanas atrás? Aqui eles são seres triblásticos. Então lembra lá, a gente deu na aula de embriologia, a gente falou que num determinado período do desenvolvimento, no período da gástrula, formam-se 2 folhetos embrionários, que é a ectoderme e a endoderme, e aí, se o organismo continuar o processo de gástrula, forma o terceiro, que é a mesoderme. Nós vimos que porífero não conta, não tem nada. Os quinidários, eles são diblásticos. Ele tem os 2 folhetos embrionários. Aqui nos plateumintos surge o terceiro. Então, a partir de plateuminto para frente, todo mundo já vai ter os 3 folhetos. Já vai ter a ectoderme, já vai ter a mesoderme e já vai ter a endoderme. Então, a primeira novidade evolutiva de fato que a gente vê é a questão do nosso terceiro folheto agora estar presente. Eles vão ser acelomados. Lembra lá o que é o celoma? O celoma é aquele buraco, é aquele espaço, é aquela cavidade onde os órgãos vão ser inseridos. Ainda não apareceu. Tá? Esse espaço ainda está chegando, mas ele ainda não vai aparecer nos plateumintos. O que, de certa forma, faz até sentido, não faz? Pô, eu achatei o bicho nos 2 sentidos. Eu achatei esse bicho tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Então é óbvio que não vai ter espaço lá dentro. Não vai ter espaço para aqueles órgãos ser alojados num corpo que foi achatado nos 2 sentidos. Tá? Então a ausência de celoma se dá muito em função do corpo deles ter essa espessura quase nula, muito fina. O celoma ele vai começar a aparecer de uma forma bem tímida quando a gente entrar no próximo filo. A gente vai ver que se você pegar plateuminto, nemateuminto e anelídeo, o que está acontecendo com o corpo? Ele está deixando de ser achatado e está ganhando mais espaço. Tá? Ele está deixando de ser achatado e está se tornando cilíndrico. No momento que você termina de desachatar o corpo, surge o celoma. Tá? Então, eles são acelomados porque o padrão corpóreo deles não permite ter um espaço interno. Uma outra novidade interessante, aqui começam a surgir os órgãos de fato. Vamos tomar cuidado. Não estou falando de tecido, tecido já apareceu, e eu não estou falando de sistemas. Sistemas rudimentares já apareceram. Agora, órgãos é a primeira vez que nós estamos vendo no sistema animal. Professor, no seu ver... Rapidão, peraí. No seu ver, eu acho que a natureza conseguiria criar vida ou teve indução de seres superiores? Muito difícil. Cara, isso é muito difícil. Eu já cheguei a pensar nas duas coisas. Porque quando você vê toda essa variedade, de todos esses jeitos possíveis, e funcionando de uma maneira tão perfeita, você vira e fala, cara, não pode ter sido por acaso, saca? Não pode ter sido do nada que isso apareceu. Não pode ter sido na questão da tentativa e erro, né? Que é uma das paradas da evolução.
E no outro momento eu penso e falo, cara, passou tempo pra caramba, então, sabe, você teve muito tempo para fazer essas tentativas e erro até chegar em alguma coisa que era de fato permanente. Hoje em dia eu diria para você que sim. A vida tem capacidade de se originar sozinha. Foi isso que aconteceu? Aí eu não faço ideia. Mas eu acredito que capacidade você tem. Porque todos os ingredientes para você gerar um ser vivo, eles estão presentes aqui. A única questão é você dar condição e tempo para isso acontecer. Então tudo leva a gente a crer que sim. Mas agora, saber se isso aconteceu ou não é muito difícil e, sendo muito sincero, acho que a gente nunca vai chegar nessa resposta. Por mais que a gente tente, por mais que o pessoal estude, por mais que eles queiram desvendar essa questão de origem da vida, eu acho que a gente nunca vai chegar numa resposta muito certa, não. Bom, então, os órgãos apareceram aqui nos plateumintos. Eu vou ter estruturas específicas para aquela função. Nós vamos ver que, não vai ser o órgão. Mas eu já vou ter uma região do corpo com uma estruturazinha responsável por fazer um processo específico. O que, de certa forma, a gente ainda não tinha. Vocês podem virar e falar, mas o quinidário ele tinha cavidade gástrica. Beleza, é uma cavidade, não é um órgão. Aquilo não é um estômago, por exemplo. E os quinidários eles tinham um sistema nervoso. Não é que eles tinham um sistema nervoso, eles tinham alguns neurônios no corpo dele. Mas, por exemplo, não tinha um cérebro, não tinha um tronco, não tinha uma medula. Aqui nos plateumintos a gente vai começar a ver estruturas responsáveis por funções específicas. E uma outra coisa, um padrão de simetria. Tá? A gente começa a ver um padrão de simetria que, por mais que a gente não leve isso com uma importância tão grande, um corpo apresentar simetria foi uma novidade evolutiva bacana. Principalmente lá na frente. Quando a gente vai ver a questão de membros, quando a gente for ver a questão de apêndices, quando a gente for ver a questão de locomoção, existir um padrão de simetria é importante pra caramba. O que é a simetria bilateral? A simetria bilateral ela me diz o seguinte: se você pegar um organismo e você passar a faca no meio desse organismo, ou seja, se eu vier aqui e passar a faca no meio do meu corpo, eu vou ter duas porções iguais. Tá? Eu vou ter duas porções que, óbvio, elas vão ser espelhadas, mas elas, em tese, vão ter o mesmo tamanho, vão ter a mesma composição, vão ter as mesmas coisas, vão ter as mesmas informações. Tá? Então, essa simetria também começou a aparecer aqui. Porífero não tinha simetria nenhuma. Quinidário também tinha um padrão de simetria que não era usual. Ok? Então, aqui o meu corpo começou a apresentar um padrãozinho também. Tá aí um plateumintozinho para a gente usar de exemplo, tá? Aplanariazinho. Tá? Então, talvez o representante mais fácil da gente lembrar, isso daqui é um plateuminto. Então, a gente consegue perceber, mesmo nessa imagem, que é um corpinho achatado. Você consegue perceber que não é um corpo cilíndrico. Parece que você pegou um canudo e pisou naquele canudo, amassou aquele canudo contra alguma coisa, e aí ficou só o canudinho fininho. Nós já vemos algumas coisas interessantes daqui. O que? Nós estamos começando a ter, em uma das porções do indivíduo, uma cefalização, bem rudimentar, mas eu estou começando a ver uma diferenciação de cabeça. Nós vamos ter aqui nos plateumintos estruturas de sensibilidade à luz, então até a gente pode chamar de olhos primitivos. E nós vamos começar a ver também, gente, uma organização de células nervosas. Tá? Tudo isso acontecendo nessa região que é uma cabeça primitiva. Bom, pegando aquela imagem e montando um esqueminha de um plateuminto por dentro. Vamos começar a falar como é que esse trem funciona.
Começando pela circulação. Não tem. Tá? Então, como que você vai distribuir nutrientes e substâncias necessárias ao redor do corpo do bicho? Difusão. Uma célula pega, vai passando para outra, vai passando para outra, que vai passando para outra. Você não tem um sistema de vasos responsável por fazer isso. Não tem. Respiração. Ausente. Tá? Eu não vou ter sistemas responsáveis por fazer a troca gasosa. Então, essa troca vai acontecer no tegumento do bicho, tá? Na pelinha da planária, tá? Ao redor, ao longo de toda a pele, entre aspas, do indivíduo, eu vou estar fazendo essa troca de gás também por difusão. Sistema digestório. Como que vai funcionar a relação da planária com o alimento? É um sistema incompleto, assim como a gente via nos quinidários. Quinidário só tem o quê? A boca que leva para a cavidade gástrica. No plateuminto, eu só vou ter também uma cavidade de entrada, que é a boca, que vai estar onde? Aqui nessa região da faringe. Então a boca não vai estar junto com o resto da cabeça, mas ela vai estar mais ou menos na porção medial do corpo do indivíduo, no final de um ducto que a gente chama de faringe. Isso está óbvio na parte de baixo, tá? Então eu estou olhando a planária que está em cima de mim, eu estou olhando para o ventre dela, e aí na parte de baixo dessa planária vai ter a faringezinha. Ou seja, conforme ela for andando, essa faringe vai fazendo o quê? Ela vai varrendo o chão por onde a planária andou. E aí ela vai captando alimento, né? Ela vai pegando esse alimento. Tem mecanismo de saída? Não tem. Então esse sistema digestório, ele só vai captar, não vai mandar embora. Sistema nervoso. Aqui, se está grifado, é uma novidade importante. Como que era o sistema nervoso, entre aspas, dos quinidários? Eu tinha alguns neurônios perdidos no corpo do bicho. Aqui, olha o que vai começar a acontecer. Eu vou começar a ter uma aglomeração dos neurônios na região que a gente chama de cabeça primitiva. Quando esses neurônios eles começam a se aglomerar, eles formam um gânglio. Lembra da nossa aula de sistema nervoso que eu comentei para vocês, eu comentei com vocês a diferença entre gânglio e nervo? O nervo é o conjunto de corpo celular, o nervo é o conjunto de axônio de neurônio, enquanto que o gânglio é o conjunto de corpo celular de neurônio. Então, os neurônios da planária, eles começaram a se organizar na forma ganglionar na região da cabeça. E aí o que aconteceu? Ele foi disparando cordões nervosos para o corpo inteiro. Isso fornece o quê? Fornece uma baita de uma melhoria sensorial para aquela planária. Tá? Não é só mais um monte de célula jogada, não. Agora você tem uma estrutura É uma baita de uma percepção sensorial? Não, nem de perto. Mas eu já começo a ver alguns comportamentos que são interessantes. Se vocês pararem para pensar, justamente onde tem a região do olho, né, os eye spots, está dito que aqui, cercado por gânglios. Então, ao redor do olhozinho, que é meio estrábico da planária, você vai ter um monte de neurônio. Por quê? Percepção da luz. Então, você rodeia a sua estrutura do ocelo por neurônios, e aí a planária ela tem o quê? Ela consegue ter diferenciação de luminosidade. Ela consegue perceber que em determinado sentido você tem mais luz e no outro sentido você tem menos. E aí ela vai em direção da onde ela está percebendo uma maior taxa de luminosidade. Isso é muito bacana, isso é muito importante. O sistema nervoso ter pegado aquelas células, aqueles neurônios que estavam dispersos e juntado esses neurônios em regiões-chave é muito importante.
Isso daqui a gente pode até dizer que é o princípio de um cérebro. O gânglio é o princípio do cérebro. Conforme esses neurônios foram cada vez mais se juntando, se aglomerando, se modificando, isso lá no final da escala evolutiva vai resultar aqui no que a gente tem dentro da cachola. Tá? Então começou assim. O primeiro passo foi começar a juntar esses neurônios. Quem começou a juntar os neurônios? Os plateumintos. Espera aí que teve uma perguntinha aqui. Planária corta o ciclo dos nutrientes. Ela tem que usar ao máximo. Pelo menos com relação ao alimento, o que tiver que sair, sai pela faringe. Mas é muito difícil. Ela quase sempre utiliza tudo. E ela vai ter um sistema excretor. Esse sistema excretor é o quê? É a forma de você eliminar o quê? Excreta nitrogenada. Tá? O fato do sistema nervoso, o fato do sistema digestório ser incompleto quer dizer o quê? Quer dizer que é um empecilho na hora de formar fezes. E lembra o que a gente comentou na nossa aula de fisiologia? Fezes não é excreta. Cocô não é excreta. A nossa excreta é o quê? A nossa urina. Porque é onde tem as substâncias tóxicas do corpo. A planária, ela desenvolveu um sistema excretor que chama de células-flama. Então, ao longo de alguns pontos do corpo, principalmente mais aqui na parte de baixo, eu vou ter umas célulazinhas modificadas que elas pegam essas excretas nitrogenadas e conseguem fazer o quê? Consegue difundir para o meio. Consegue expelir do corpo da planária. E aí ela se livra daquelas substâncias tóxicas, daqueles resíduos tóxicos do metabolismo. Cocô não tem, mas começa a ter também uma questão de urina. Tranquilo? Então, de semelhanças com os quinidários, nós vamos ter esses três primeiros sistemas. De novidade, os plateumintos deram uma incrementada no sistema nervoso e deram uma incrementada no sistema excretor. Tá? Incrementaram, então, a sua questão sensorial e incrementaram a forma com a qual eles lidam com as substâncias tóxicas. Isso também é importante pra caramba. Aqui. Os próprios anticorpos que atuam? Não. Anticorpo é célula de defesa contra invasor. Eles não fazem muito parte da toxicidade. Esse sistema nervoso, a gente pode ir até um pouquinho mais fundo. Tá? Então, pegando aquele sistema nervoso e dando um zoomzinho nele. Coloquei aqui aquela conversa que nós tivemos uns minutinhos atrás. Aqui eu vou ter o primeiro sinal de um processo de cefalização. Né? Eu vou ter o primeiro sinal do que no futuro vai vir a ser o quê? O cérebro. Eu peguei aqueles meus neurônios e agrupei uma grande quantidade na região da cabeça. E aí eu criei cordões para fazer uma comunicação com o local onde esse excesso de neurônios se encontra e o resto do corpo do indivíduo. Tá? E aí eu vou ter as estruturas fotorreceptoras, que são os ocelos, para ter uma percepção de onde está uma maior taxa de luminosidade, onde está uma menor taxa de luminosidade. E eu também vou ter aurículas, que são o quê? Ó, esses meus sensorizinhos que parecem orelhazinha. A única diferença é que o quê? Essas aurículas, elas não vão ser sensores de som. Elas não vão ser sensores sonoros. Eles vão ser sensores químicos. Então, elas vão reparar em substâncias químicas que se encontram no meio. Então, peraí, você teve a planária está lá, e aí vamos imaginar que a aurícula direita dela começa a receber uma sinalização de alguma substância química que tem na água. Na hora que ela recebe aquela informação quimiorreceptora, ela pode, por exemplo, virar e falar, bom,
do local aonde está vindo esse meu sensor, pode ser que seja um predador. Dependendo da substância, ela pode entender aquilo como um predador e aí ela se move na direção oposta. Então, dependendo das substâncias que se encontram no ambiente onde a planária está, ela também vai conseguir se direcionar do jeito mais bacana. Todos apresentam? Não. Só as planárias. Ocelo e aurícola, só elas. A gente vai ver que não são nem todos os plateumintos que têm isso. Tá? São só as planárias que apresentam essas estruturas. Por quê? Porque elas são as únicas de vida livre, né? Então, elas precisam ter uma percepção do ambiente muito maior. As tênias e o esquistossoma é tudo parasita. Então, que vantagem vai ter se botar um olho num parasita? Nenhum. Que vantagem vai ter você ter uma região fotorreceptora dentro de um organismo que ele vai precisar estar parasitando o outro? Nenhuma também. Então, essas novidades, elas ficam muito restritas, principalmente a questão da cefalização, às planárias. Sistema excretor com as células flama, aqui vocês não precisam ficar tão focados nisso. Reprodução. A planária ela pode se reproduzir de duas formas. Uma reprodução assexuada, através da regeneração. Então, existe um monte de vídeo no YouTube, uma cacetada de vídeos, vocês já devem ter visto no Facebook. O pessoal que corta a planária, faz um time-lapse e vê a planária se regenerando de novo. Tá? Eu vou ter uma alta taxa de regeneração dentro desses indivíduos. Então, literalmente, se a gente for lá e fizer um cortinho de uma parte da planária, essa parte que foi retirada do corpo, ela consegue ter toda uma diferenciação celular a ponto de originar um outro indivíduo. Em compensação, a planária que perdeu uma parte, ela vai conseguir recuperar essa parte novamente. Ela vai conseguir fechar essa parte que ela perdeu. Sério, tem um monte de vídeo no YouTube, vale a pena até vocês verem isso, é bem bacaninho. Tá? Tem gente que corta a planária em 3, dá um tempinho, tem 3 planárias lá. Então, graças a uma simplicidade muito absurda, a regeneração ainda acontece. Mas a ideia é que eu tenha uma reprodução sexuada. Por quê? Mistura de material genético, troca de gametas. Como que vai acontecer essa reprodução? Primeiro, as planárias são indivíduos monóicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mesmo indivíduo tem os dois sexos. Tá? Ou seja, elas são hermafroditas. Toda planária produz os dois tipos de gameta. Então, ela vai produzir tanto espermatozoides quanto óvulo. E vai acontecer uma fecundação cruzada. O que é a fecundação cruzada? Ó, vamos ver aqui. Essas duas planárias, então, elas vão se encontrar, elas vão se interligar através da faringe. E o que vai acontecer? Essa minha planária da esquerda, ela vai mandar espermatozoides para a planária da direita. E aí os espermatozoides da planária da esquerda fecundam os óvulos da direita. Só que, ao mesmo tempo, a minha planária da direita vai mandar os espermatozoides dela para a planária da esquerda. E vão fecundar os óvulos da planária da esquerda. Então, ó, os dois indivíduos têm os dois gametas. Quando você tem a fecundação, um indivíduo fecunda o outro e é fecundado pelo outro também. Isso é uma fecundação cruzada ou dupla. Tá? Então, tanto essa planária da esquerda quanto essa planária da direita vão gerar descendentes. Não vai ser somente um dos seres. Não, aqui os dois vão gerar descendentes, vão criar suas capsulinhas, onde dentro dessas cápsulas vão ter as larvas. E aí vai chegar um momento que essas larvas vão crescer, vão eclodir da cápsula, e aí você vai ter mais planárias naquele meio. Ok? Então eu tenho tanto uma reprodução assexuada, quanto uma reprodução sexuada. Professor, sendo muito sincero,
Vai cair isso daqui na nossa prova? Não vai. A gente fala mais pela questão do vai que, né? Mas o mais importante é o que vem agora, tá? O que vai vir nessa nossa sequência. Dentro dos plateumintos, eu vou ter 3 classes. Tá? A classe turbelária, que são as planariazinhas. Eu vou ter a classe dos céstodas, que são as tênias. Tá? E eu vou ter a classe dos tremátodas, que é o esquistossoma. Tá? Então, todos esses bichos, por mais diferente que eles possam parecer, eles fazem parte do mesmo filo. Vejam, eu não encontro estruturas de quimiorrecepção e nem de fotorrecepção na tênia e muito menos no esquistossoma, justamente pelo fato desses 2 indivíduos aqui serem parasitas. Eles precisam estar parasitando um indivíduo para conseguir obter as suas coisas. Então, para eles, não vai fazer diferença ter o olho e ter a aurícula. Não vai mudar nada. Tá? Então, essas estruturas que demandam uma energia muito grande, elas puderam ser abdicadas pelos céstodes e pelos tremátodes. Manter o ocelo e manter a aurícula demanda uma energia absurda por parte da planária. Por quê? Sinalização nervosa. Sinalização nervosa gasta energia. A gente fica acordado o dia inteiro fazendo nada, chega à noite nós temos que dormir, porque só da gente ficar acordado e o nosso cérebro está funcionando, está gastando ATP. Num parasita que não sabe quando ele vai parasitar alguém, se ele vai parasitar alguém e por quanto tempo ele vai parasitar alguém, se ele desenvolvesse essas estruturas, seria mais prejuízo do que ganho. Muito mais prejuízo do que ganho. Então, as estruturas sensitivas, elas ficam sumidas nos plateumintos parasitas. Então, o sistema digestório pode gerar vida. Aqui, sim. Tá? Na verdade, aqui ele só vai servir como, além de sistema digestório, o sistema reprodutor. Né? Saída de gameta. O que vai aparecer na prova de vocês? As doenças. Aqui é uma coisa que nós não vamos ter como escapar. Como que vão ser as parasitoses que os plateumintos podem gerar em mim? Primeiro, quem vão gerar vão ser os céstodas e os tremátodas. Tranquilo. Então vamos para a primeira. Teníase. Tá? A teníase ou a solitária. Quem nunca virou para um amigo que estava comendo pra caralho e virou e falou: ô irmão, você tá com uma solitária aí na barriga? Por quê? A solitária é uma parasitose causada por 2 tipos de tênia. Pode ser a tênia solium ou a tênia saginata. Como que eu vou ter uma solitária? Como que eu vou adquirir uma solitária? Vai ser um pet? Eu vou adotar a solitária? Não. Eu vou me contagiar com essa parasitose através da ingestão do parasita. Então eu vou pegar e vou ingerir o parasita com ovos do parasita. Só toma cuidado. Onde que eu vou pegar esses ovos? Em carnes. Tá? Então, aquela questão que todo mundo fala, você tem que cozinhar muito bem a sua carne antes de comer. É justamente para evitar um monte de doenças, um monte de parasitas que podem facilmente estar parasitando antes a minha vaca, o porco da onde eu tirei aquela minha carne. O que eu respondi do quê? Ah, não, o sistema digestório lá só serve para o gameta sair. É só para mandar o gameta para fora e receber o do outro. A questão dos alimentos, de cozinhar os alimentos, é justamente para evitar a infecção de alguns parasitas que a gente tem. Quando você cozinha a sua carne, você coloca essa carne numa temperatura muito grande. E aí os vermes que tiverem lá, eles não vão sobreviver a essa temperatura muito grande. Eles vão acabar sendo mortos pela temperatura. Professor, e aí a sua mas tem carne como fica ingerir ele livre. morto? Hã?
Mas não tem problema, tipo, a gente ingerir o verme só que morto? Não, tá morto. Aí não vai passar pelo meu trato digestivo, só que não vai me infeccionar em nada. Ele não vai causar infecção, que é o grande problema. Ele já vai estar morto. Não muda nada. O problema é se a gente ingerir ele vivo. Porque aí ele vivo, ele vai chegar no meu intestino, vai grudar no meu intestino e vai começar a roubar os meus nutrientes. Esse é o grande problema. Se eu ingerir um ovo de tênia ou uma tênia, no momento que esse ovo ou essa tênia chegar no meu intestino, ela vai começar a parasitar o meu intestino. A gente vai ver como daqui a pouquinho quando eu colocar a foto. Mas quando ela está parasitando, ela fica roubando o quê? Os nutrientes que eu estou obtendo do meu alimento. Tá? Eles estão obtendo, eu estou comendo, eu estou me alimentando, só que uma parte daqueles meus nutrientes está indo para quê? Para o parasita. Esse é o grande problema. Como que eu vou me tocar que eu posso estar com solitária? Eu vou ter uma perda de peso considerável, afinal de contas, a boa parte do que eu estiver usando como alimento não vai virar nutriente para mim, mas vai virar nutriente para o verme. Tá? O tratamento, a partir do momento que for diagnosticado, existem medicamentos. Tá? Então você vai lá, toma um medicamentozinho, o médico prescreve lá um vermicida, você toma esse vermicida oralmente mesmo. No momento que aquela substância chega no seu intestino, ela acaba com a solitária. Ela mata o verme. Ela expõe o verme a uma substância que é muito tóxica e ele não consegue lidar com essa substância muito tóxica, morre e você elimina aquele verme nas fezes mesmo. Não tem problema nenhum. Não a respeito dos parasitas, eles foram criados antes ou depois do corpo? Boa, antes. Acredita-se que antes. Acredita-se que os primeiros vermes eram parasitas e aí desses parasitas as tênias, as planárias tiveram algumas modificações e conseguiram sobreviver fora do parasitismo. Professor, Oi. então dá pra falar que os vermes parásitos, eles são organismos bem mais primitivos que os outros, não são? Sim. Cara, todo parasita é meio primitivo, cara. O fato de você não conseguir se virar sozinho já indica uma questão de primitividade maior, saca? Tipo, meu, você realmente precisa de outro organismo para obter o seu benefício, então você não é muito evoluído. Você não é, entre aspas, independente. A planária, por mais tosca que ela seja, ela é um organismo 100% independente. Ela vive na natureza sem prejudicar ninguém. Agora, quem precisa prejudicar outro organismo para conseguir sobreviver, tende a ser bem mais primitivo. Como que eu vou me prevenir de ter uma solitária comigo? Lavar e cozinhar muito bem meus alimentos e aquela dupla que eu sempre falei para vocês guardarem, né? Higiene e saneamento básico. Se você lavar muito bem as carnes que você utiliza para fazer o seu almoço e a sua janta, a chance de você ter o verme ou os ovos do verme é muito pequena. E aqui nós temos uma fotinho da tênia. Tá? Essa daqui é a tênia saginata. E aí, na outra fotinho, a gente tem a tênia solium. A diferença das duas é aqui na região da cabeça, tá? A cabeça delas vai ser um pouquinho diferente. Se vocês pararem para analisar, ó, aqui na cabecinha dela tem como se fossem umas ventosas. E aqui na outra tênia, você vai ver que é cheio de ventosa. No momento que esse organismo se desenvolve no meu intestino, essa ventosa, ela gruda na parede do meu intestino. Então ela fica literalmente acoplada na parede do meu órgão, só o quê? Só sugando sangue, cara. Só sugando sangue que vai estar cheio de nutriente. Porque acabou de ter a absorção da minha digestão. E aí, esse sangue da minha região intestinal, que é riquíssimo em nutrientes,
já vai estar indo para quem? Para o verme. Ao invés de cair na minha circulação e ser distribuído pelo meu corpo. Por isso que eu perco peso. Um outro detalhe é a gente perceber que o corpo da solitária, ele é todo divididozinho, né? Ele é composto por um monte de bloquinhos. E aí o que acontece? Vai chegar um tempo onde essa solitária ela vai começar a liberar alguns desses bloquinhos. Ela vai começar a perder alguma dessas partes. Por quê? Ciclo de vida. No momento que ela perde alguma dessas partes, o que vai acontecer? Essas partezinhas da solitária, elas vão ser eliminadas nas fezes. Elas vão ser eliminadas junto com as minhas fezes. E se você está falando de uma pessoa que não tem higiene nem saneamento básico, ela vai defecar na natureza. E aí o que acontece? No momento que ela defeca na natureza, se ela defecar próximo de um pasto, a vaquinha vai lá, pode pegar uma desses tijolinhos da solitária. E aí ela se infecta com o verme também. Cada um desses tijolinhos, por regeneração, consegue virar um outro indivíduo. Tá? E aí nós vamos ter o quê? O verme sendo espalhado. A água também, né? Se você eliminar os seus dejetos na água, se estiver perto de um rio onde algum gado estiver bebendo a água daquele rio, ele também pode ser infectado. Então a gente tem que ter cuidado. Além da solitária, nós podemos ter a cisticercose. A cisticercose ela é um pouquinho diferente, tá? A cisticercose ela também vai ser causada por uma tênia, só que eu vou ter um caminho diferente. Eu vou ingerir as larvas da tênia. E o que vai acontecer? Essas larvas, elas não vão chegar no meu intestino. Elas, por serem muito pequenininhas, elas vão entrar na minha circulação. Ou seja, elas vão percorrer o meu corpo. E aí elas podem parar em outros órgãos. Então elas podem parar no seu tecido muscular, elas podem parar, por exemplo, no seu próprio estômago, elas podem parar nos seus membros e o mais difícil de tudo, elas podem parar no cérebro. O pior dos quadros é quando a pessoa tem a cisticercose e o ovo da tênia aloja no cérebro dela. Aí vai causar uma dor de cabeça bizarra. A pessoa vai ter uma dor de cabeça do nada que ela não sabe explicar. E muitas dessas vezes ela acha, eu tô com dor de cabeça por causa de estresse, por causa de cansaço. Vai lá, toma uma aspirina e não melhora. Toma outra aspirina e não melhora. Então é uma dor de cabeça constante. Por quê? Porque literalmente tem algo aqui dentro. Tem algo que está forçando uma entrada. E aí você vai no médico, você tira um raio-x, faz uma tomografia, e aí é até bizarro, eu podia ter colocado uma fotinho. Você vê o cérebro da pessoa cheio de ovinho. Cheio do ovinho e da larvinha da tênia. Nem precisa falar o porquê que isso é perigoso, né? Imagina se essa larva conseguisse desenvolver num trem desse. E você tem um trem desse no seu cérebro. Ela vai Aí comer o não vai dar cérebro ou ela vai só tomar o sangue? parasitar. Ela vai grudar as ventosas aqui na minha região cerebral e vai ficar tentando tirar os nutrientes dali. Só que não vai ter tanto nutriente aqui quanto tem na minha região intestinal. Então, aí vai gerar um problema bem considerável. Pode causar Tá? dano no cérebro? Pode causar lesão no cérebro, pode deixar a pessoa sequelada, dependendo do tempo que levar até a pessoa se tocar que tem alguma coisa de fato errada. Se você já tiver um número muito grande de larvas e se alguma delas conseguir infectar de fato, vai dar bastante problema. Tendo isso diagnosticado, toma Professor, o remédio e beleza. Aí isso também vai deixar de existir. Oi. mas você falou no cérebro agora, mas e se der, tipo, numa região onde tem músculo no corpo, o que que vai acontecer? Dor. Vai Só doer. dor? Dor. E a parte Você de vai sentir. nódulo? Então, o nódulo é como se fosse um inchaçozinho.
O nódulo ele vai depender da quantidade de larvas que tiver. Então, se tiver muitas larvas, pode acontecer que encavala. E aí, quando encavala, gera como se fosse um carocinho na região. Se você não tiver muitas larvas, não vai gerar o caroço. Então, o nódulo ele não é obrigatório. Tá? Ele é um sintoma. Então, tipo, do nada apareceu um nódulo numa região X do seu corpo. Você já vai investigar normalmente, porque é algo que não está na normalidade. E aí, se o médico fizer os exames e constatar que é devido à larva disso daqui, ele vai te dar um remedinho, você ingere o remédio, o princípio ativo do remédio vai lá e mata tudo. Mata o plateuminto e beleza. Tipo, você está curado. Não vai ter grandes problemas depois disso. O ciclo de vida da cisticercose, aqui é algo que bastante vestibular cobra. Então eu peguei, por exemplo, da Taenia solium, aí o corpo pele, né? Isso. Assim que o verme morrer, se ele estiver no meu intestino, vai sair pelas minhas fezes. Se ele estiver, por exemplo, parasitando o meu tecido muscular, ele vai ser englobado pelos meus anticorpos. E aí os meus anticorpos vão fazer a digestão celular dele. Ciclo de vida da tênia, então da teníase normal. Volta e meia o vestibular te põe isso e pede para falar, ó, o que está acontecendo em tal parte. Vamos lá. Partindo do princípio que é um ciclo, né, eu posso começar de qualquer lugar, contanto que eu termine nele. Vamos pegar aqui o verme já no intestino. Tá? Então, comi a carne com o cisticerco, ingeri o verme adulto, tá no meu intestino. Maravilha. Ele vai começar a liberar esses segmentos. Tá? Esses segmentos vão ter ovos da tênia. E esses segmentos eles vão sair nas minhas fezes. Se não tiver aquela questão da higiene do saneamento básico, algum tipo de gado vai se alimentar de regiões próximas e vai acabar ingerindo esse segmento. Na hora que ele ingere esse segmento, ele fica infestado também. Só que no porco e na vaca, eles não vão infestar o intestino, e sim o tecido muscular. Justamente para quê? Para quando você se alimentar desse tecido muscular, você pegar o verme de novo. Então, nesse caso, eu vou ter dois hospedeiros. Eu vou ter um hospedeiro intermediário, que é o organismo onde esse verme não se encontra adulto, no caso o porco, e eu vou ter um hospedeiro definitivo, que é onde o verme se encontra adulto, no caso o ser humano. Você nunca vai ter uma solitária na barriga do porco. Você nunca vai ter uma solitária na barriga da vaca. Mas no músculo deles pode estar cheio de cisticerco. Esse cisticerco, ao chegar no meu intestino, desenvolve o verme adulto. E aí, se você não se toca, que, pô, tô perdendo peso, da hora, tô emagrecendo, pá, não sei o quê. Se você não tomar cuidado com a sua perda de peso, isso pode ser um indicativo de muitas coisas. Inclusive de que você tá com um parasita aqui também. Você tá com um parasitazinho intestinal. Professor, Oi. mas o verme ele vai propositalmente para a musculatura do porco e da vaca? Ele tem como ele saber para onde ele vai? Não. Ele vai infestar o corpo como um todo. A diferença é que ele não consegue chegar no estágio adulto no intestino. Então, os ovos que chegarem no intestino do porco ou da vaca, eles não vão conseguir, não vão encontrar o ambiente necessário para virar adulto. Na Mas gente, por que eles não? encontram. Cara, questão química. Eles não conseguem se desenvolver. Eles não têm vamos dizer assim, eles não encontram um ambiente favorável. Porque o porco ele vai se alimentar de sobras. Beleza. Então não tem uma quantidade certa de nutrientes. E se for um bovino, ele vai se alimentar de quê? Grama. Então, peraí, eu não vou ter os nutrientes do mesmo jeito e da mesma disponibilidade que você tem no intestino do ser humano.
que come proteína, carboidrato, come tudo. Então você tem uma riqueza de nutrientes muito maior, que aí permite com que o ovo se torne um adulto. Nos outros intestinos isso não acontece. Nos intestinos aqui dos hospedeiros intermediários. Ele não encontra um ambiente favorável para desenvolver o verme adulto. Porque a gente se alimenta melhor, é isso? A gente se alimenta de mais nutrientes. Entendi. Vamos ter a esquistossomose também, que é causada pelo Esquistossoma mansoni. Aqui tem a palavra-chave. Lembra que eu comentei com vocês nas doenças de protozoários que cada doençazinha vai ter uma palavra-chave? A esquistossomose tem a dela. Sempre que vocês ouvirem a palavra caramujo, já marca a alternativa que fala da esquistossomose ou da barriga d'água. Tá? A única parasitose que envolve um caramujo é ela. Então fiquem atentos nisso. Como que vai acontecer? Como que eu pego a esquistossomose ou barriga d'água? Eu vou ser infectado por larvas do plateuminto. Mas aqui não vai ser necessariamente pela ingestão. Então eu estou indo lá, esse caramujo ele vai ficar num rio, numa lagoa, tá? É um caramujo aquático. E aí nós vamos lá, nós vamos nadar naquele rio, vamos nadar naquela lagoa e o verme vai entrar na minha pele. Ele vai conseguir penetrar pelos poros da minha pele. Ou às vezes você está com um cortezinho, você está com um machucado que você nem percebe, mas já é um espaço suficiente para a larva do verme penetrar no seu organismo e aí ela vai te infectar. Quais são os sintomas? Você vai sentir uma coceira, afinal de contas, ele está entrando pela sua pele, está mexendo lá na sua epiderme. A irritação na pele pelo mesmo motivo. Se o verme conseguir chegar na sua circulação e cair no seu intestino, você vai ter dor de barriga e calafrios. E você vai ter o quê? Uma expansão abdominal. Tá? Você vai ficar barrigudo. Por isso o termo barriga d'água. Tá? O seu abdômen vai dar uma expandida, você vai ficar com uma barriguinha parecendo barriguinha de cerveja. Só que aí você vira e fala, porra, nem gosto de cerveja, véio, nem bebo essas coisas. Como que a minha barriga está crescendo desse jeito? Pode ser que você tenha aqui a infecção por esse parasita. Fácil de detectar? Muito fácil. Tá? Você vai lá, faz um exame, o médico percebe que você está com o parasita, ele te dá um remédiozinho. Ele te dá um vermicida, um antiparasitário, você toma o antiparasitário, mata o plateuminto e beleza, vida que segue. Como que eu me previno disso? Higiene e saneamento básico. Sempre tomar cuidado com aquela questão de nadar em lagoa, tá? Nadar em represa, nadar, sempre que você for nadar num lago ou numa lagoa que esteja perto de uma cidade, não vai, tá? Não entra na água. Porque a chance dessa água estar contaminada com várias coisas, ela é muito grande. Tá? Então, se você, tô fazendo uma trilha no meio de uma montanha, tem uma lagoa, beleza, aí tudo bom. Mas não saindo aqui de Marília, indo, sei lá, na direção de Pompeia, se encontra uma lagoa lá no meio, você não vai nadar nesse lugar. Tá? Porque a chance dela estar poluída é enorme. Então fica essa dica aqui para vocês. Aqui a gente tem o Esquistossoma mansoni. Ele sempre vem em dupla. Tá? O Esquistossoma mansoni, ele sempre vai ter uma fêmea e um macho. E olha só que bacana. O macho, ele sempre vai ser o verme maiorzinho, que tem o formato da canoazinha, e a fêmea sempre vai ser o indivíduo menorzinho e que vai se encaixar nesse macho. Bacana, né? Isso daqui, gente, é quase um nemateuminto. Tá? No próximo slide a gente vai começar a ver os nemateumintos. Vocês vão ver que o corpo deles se assemelha muito a essa estruturação daqui. Tá? Eu ainda vejo um corpo achatado dorso-ventralmente? Ainda vejo. Mas é um padrão diferente. Tá? É um padrão diferente, por exemplo, da tênia aqui. E é um padrão diferente da planariazinha aqui. Esse céstoda, eu estou vendo ele de cima. Então, ó, se eu pegar e virar esse céstoda no outro sentido,
eu vou encontrar, estremátoda, eu vou ver a fêmeazinha lá no meio e o macho envolvendo a fêmea. E aí eles vão ficar trocando gameta que nem louco. Vão ficar se reproduzindo que nem louco. E aí você vai ter a expansão do seu abdômen. Ciclo da doença, então. Simples. Viu o caramujo? Marca a barriga d'água. Marca a esquistossomose. Você foi lá, nadou na lagoa, não percebeu que tinha um machucadinho, ou simplesmente o caramujo mandou a cercária na água, essa cercária penetrou no seu corpo. Assim que ela penetrou no seu corpo, ela foi até o seu intestino, se alojou no seu intestino, e aí, como você tem o macho e a fêmea, eles vão se reproduzir e gerar ovos. Esses ovos saem como? Através das fezes. Então, se a pessoa não tiver a higiene e o saneamento básico, ela vai defecar na própria lagoa ou próximo, e aí, nessas fezes vão ter o quê? Os ovos. Os ovos voltam para a lagoa, infectam o caramujo e o ciclo fica se repetindo. Então, por isso que a gente tem sempre que tomar cuidado ao entrar na água. Muito cuidado com isso. Bom, sobre os nemateumintos. Gente, diploteuminto, guarda a doença. Tá? Guarda as doencinhas. Professor, caguei para aquele comecinho lá que a gente falou da classificação, das coisas, das características. Não tem problema. Mas vejam as doenças com uma atenção bacana. Tá? Porque as doenças é o que aparece. Tá? Vermes, se vocês tiverem que fazer uma pergunta hoje em dia, em 2020, a chance de vocês terem que fazer uma pergunta a respeito da parasitose deles é tipo 90%. É muito grande. Então levem as doenças um pouquinho mais a sério. A respeito dos nemátodas, então o filo dos nemateumintos. Quem vai fazer parte desse filo? Eu vou ter as lombrigas, eu vou ter o ancilostoma e eu vou ter o bicho geográfico, entre outros. O Oxyurus também é um exemplo de nemateuminto. Beleza. O que eu preciso olhar para ver e diferenciar um verme nemateuminto de um verme plateuminto? O corpo. Aqui, gente, o meu corpo não vai ser achatado. Então não parece que eu pisei no chiclete. Não. O corpo deles vai ser cilíndrico. Então você tem uma diferença entre alguma coisa achatada e algo cilíndrico. Se você olha o cilindro, sempre tem um espaço interno, né? Sempre tem um espacinho lá dentro. Exatamente isso. Então, enquanto a gente imagina que a planária foi, sei lá, um chiclete que você pisou em cima, pensa que o nemateuminto, ele é o quê? Ele é um miojinho. Tá? Ele é um fiozinho de macarrão. Percebe? O macarrão, ele não é achatado. Né? O macarrão espaguete. É um nemateuminto perfeito. Também vou ter nemateumintos de vida livre, então que ficam suave, mas a grande maioria deles vão ser parasitas. Tá? A grande maioria dos nemateumintos, eles vão estar parasitando outros indivíduos, vão estar parasitando outros seres vivos e o homem em especial. São triblásticos, assim como os plateumintos, só que eles são pseudocelomados. Aqui, isso é uma classificação que muitas vezes, gente, pode até ter caído em desuso. Hoje em dia, muitos materiais eles só tratam como acelomados ou celomados. O que acontece para você ser pseudocelomado? Você tem um espaço interno, mas esse espaço interno ainda não cabe os órgãos que é necessário. Então, assim, no momento que o meu corpo deixou de ser achatado e passou a ser cilíndrico, criou um espacinho dentro do corpo. Só que esse espacinho ainda não é o suficiente. Por isso que a gente chama de pseudoceloma. É um espaço falso. É um espaço insuficiente no corpo do bicho. Quando nós formos ver as minhocas, os anelídeos, a gente vai ver que agora sim, já existe de fato. Então a planária vai ser o chiclete que eu pisei, o nemateuminto vai ser o meu macarrãozinho de espaguete e o meu anelídeo vai ser o quê? Um canudo. O canudo, se você olha o canudo, você já vê todo o espaço que tem no canudo.
Ali cabe os órgãos. Aqui ainda não. Está no caminho, mas ainda não cabe. Vão ter órgãos internos também. A simetria vai ser bilateral. Qual que é a grande diferença, Sora, então, de nemateuminto para plateuminto? O fato deles serem pseudocelomados e uma coisa muito bacana que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui, um nemateuminto padrão, uma lombriga. Só para a gente ver algumas diferenças. Então, ó, você já consegue perceber que não tem um aspecto mais achatado. Né? Aqui a gente consegue ver aquela questão do aspecto mais cilíndrico do que achatado que eu comentei com vocês. Sabe qual que é a grande parada? Dentro do nemateuminto, eles apresentaram uma diferença gigantesca, que é o quê? O sistema digestório deles é completo. Quinidário só tinha boca. Plateuminto só tinha boca. Nemateuminto tem boca e ânus. Então, uma grande importância evolutiva dentro dos nemateumintos é o fato de ter surgido a outra cavidade. Agora, eu tenho uma porta de entrada para o meu sistema digestório e eu tenho uma porta de saída do meu sistema digestório. Aqui, isso melhora muito a fisiologia do indivíduo. Melhora muito a fisiologia do nemátoda em relação aos outros grupos. E aí, se ele tem boca e ânus, a gente cai naquela nossa terceira classificação da embriologia, né? Quando forma o blastóporo, esse blastóporo pode virar boca ou ânus, né? Se vira a boca primeiro, o meu animal chama protostômio. Tá? Então, em indivíduos que têm o sistema digestório completo, boca e ânus, a gente leva em conta qual dos dois apareceu primeiro. No caso dos nemateumintos, aparece a boca. Então, eles são classificados como protostômios. Além do mais, a excreção deles. Eles vão ter um sistema excretor simples e duplo, eu já vou voltar nisso. Tá? Eles vão ter uma estrutura de excreção bem bacana. E o sistema nervoso também vai ser ganglionar, mas com uma diferençazinha. Tá? Vamos pegar e dar um zoom nessas minhas duas últimas informações. Tá? Nessas três últimas. Então, o meu sistema digestório, eu vou ter a boca em uma porção do indivíduo. Na porção oposta, eu vou ter o poro de saída. Eu vou ter o ânus. Tá? A digestão ela é extra e intracelular. Beleza, isso a gente também não precisa levar tão a fundo. E a questão da primeira cavidade ser a boca. Tá? Então, aqui um esqueminha de um nemátoda genérico. Você vai ter a boca. Dessa boca, você vai iniciar o seu sistema digestório, vai chegar numa região intestinal, e aí dessa região intestinal, você continua andando até chegar no outro poro. Nos outros organismos, o que você tinha? Você tinha a boca, uma cavidade gástrica e beleza. Aqui não. O meu sistema ser completo permite o surgimento dessa parada aqui. Permite o surgimento do intestino. Muito importante. O sistema excretor, que é o que eu falei para vocês que a gente já ia comentar. O sistema excretor de nemateumintos, ele recebe o nome de renete, ou tubos em H. Ao longo de todo o corpo do indivíduo, na parte mais periférica, você vai tendo o quê? Um tubinho de cada lado. Na extensão do intestino dele, você vai ter do lado esses tubinhos. Então, ó, no meu intestino eu vou ter a digestão, eu vou fazer a digestão, vou pegar os nutrientes que são interessantes. O que não for interessante, o que acontece? O intestino difunde, tá? Ele faz difusão e essas substâncias vão para os túbulos em H. Esses túbulos em H vão levando as excretas até chegar num poro. Então você vai ter um buraquinho específico no corpo do nemateuminto, por onde ele vai fazer o quê? Excretar. Nossa, senhor, que estranho. Ué, nós temos isso, né?
Se você levar em conta o homem, as nossas excretas elas vão sendo levadas até chegar na nossa cavidade excretora, que é o que? A nossa uretra. Tá? Então, aqui é o início de uma excreção um pouco mais avançada. Eu vou coletando as excretas do corpo do nemátoda, concentro todas elas num poro, mando essas excretas embora. Beleza, é uma evolução. Perto das células flama é uma baita de uma evolução, sim. E o sistema nervoso, ele também vai ser ganglionar, só que ele é no formato de anel. Eu vou ter um anelzinho nervoso. Ou seja, esses meus neurônios que se concentraram para formar o gânglio, eles simplesmente não vão começar a ficar encavalados. Você não vai encavalar os neurônios. Agora eu não preciso mais fazer isso. Eu tenho um espacinho interno, não tenho? Então esses neurônios aqui, eles vão se dispor no formato de anel. Eles vão formar um anelzinho na região próxima à boca do indivíduo. E aí desse anelzinho vão partir o quê? Vão partir os cordões nervosos. Ainda vai ter cordão? Ainda vai ter cordão. Só que no plateuminto, por não ter espaço, eu aglomerava neurônios. Em nemátoda, como eu tenho um pouquinho de espaço, eu deixo esses meus neurônios no formato de anel. E aí, se a gente até voltar aqui um pouquinho, ó, o anel nervoso, ele está circundando o quê? O tubo digestório. Tá? Ele está circundando o tubo digestório daqui. Então você vai ter a concentração de neurônios ao redor do tubo digestório e os anéis nervosos também ao redor desse tubo. Isso é importante? Claro que é. Isso vai dar uma noção de digestão muito bacana para o indivíduo. Vai melhorar muito a fisiologia do grupo. Por isso que é um grupo mais evoluído. A reprodução também vale uma menção honrosa. Bicho, acabou aquela palhaçada, acabou aquela patifaria de reprodução assexuada. Acabou aquela história de brotamento, acabou aquela história de regeneração, acabou aquela história de bipartição. Não. Agora você quer reproduzir a espécie, você vai precisar encontrar um parceiro exclusivamente sexuado. Não tem mais, não existe mais a possibilidade da reprodução assexuada nos nemateumintos. E deles para frente, isso também vai se manter, tá? Não existe mais reprodução assexuada nos animais. Os meus nemátodas são dioicos, ou seja, eu vou ter um organismo que produz o gameta masculino e outro organismo que produz o gameta feminino. A fecundação ela é interna, ou seja, o organismo macho, o nemateuminto macho, ele introduz o gameta no nemateuminto fêmea e aí você tem a formação dos ovos dentro do corpo do nemateuminto fêmea. E uma coisa interessante que surgiu aqui e não foi perdida mais é o dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? É a diferença morfológica que você tem entre machos e fêmeas. Tá? No caso dos nemateumintos, olha só, os machos sempre vão ser os indivíduos menorzinhos. Esse daqui é um nemateuminto macho. Então, bem pequenininho, e todo nemateuminto macho, ele vai ter como se fosse uma garrinha. Enquanto que a fêmea, ela é bem maior, ela é consideravelmente maior e não vai ter a presença da protuberância no corpo. Você vira e fala, para que o macho precisa ter essa garrinha? Justamente para ele prender na fêmea. Ele se prende na fêmea pela garrinha e faz a fecundação por lá. Libera os seus gametas por ali e consegue fazer a reprodução. A diferença morfológica entre machos e fêmeas, ela é mantida, tá bom, pessoas? Então, dentro do reino animal, a gente vê esse dimorfismo sexual assim, de uma forma muito considerável. Tá? Por exemplo, insetos, artrópodes. Geralmente a fêmea também é maior que o macho.
né? A fêmea maior, mais desenvolvida, porque ela tem que ter toda a estruturação de postura de ovos, ela tem que ter toda a estruturação de acordo para poder fazer o quê? Eliminar os descendentes, né? Eliminar os embriões e colocar na natureza. Tudo isso apareceu aqui. Classe, só tem uma. Então, o filonemateuminto só tem a classe Nematoda. Todos os que a gente falar pertencem a uma classe só. Beleza, senhor? Chegamos no ponto importante? Chegamos. Agora a gente vai falar das parasitoses que os nemateumintos causam. A primeira, a lombriga ou ascaridíase. Quem vai causar é o Ascaris lumbricoide. E aqui vale uma menção honrosa. Vocês sabiam que a ascaridíase é a doença mais comum no mundo? Tá? Lombriga, gente, é a doença mais comum que existe no mundo. Ela atinge uma quantidade bem considerável da população. Tem gente que fala que 25% da população tem lombriga. 25% da população do mundo tem ascaridíase. Isso é muita coisa. Então, mais do que câncer, mais do que qualquer outra doença, a gente tem isso daqui em primeiro lugar. Como que eu pego a ascaridíase? Eu vou ingerir ovos do nemateuminto. Como? Alimentos mal lavados, água contaminada. Então, se eu não tiver higiene e saneamento básico e eu estiver numa região onde tem uma incidência grande do verme, eu posso me infectar com ele. O que a lombriga vai me causar? Inchaço no abdômen, então a barriga também vai crescer um pouquinho, e dores, tá? Dores abdominais, porque os vermes eles vão estar lá se aproveitando dos seus nutrientes e causando, né? Fugiu a palavra. E causando machucados na sua parede intestinal. A partir do momento que você foi diagnosticado com isso, o médico vai te dar um remédiozinho. Tá? Então, ele também vai te dar um vermicidazinho, vai te dar um antiparasitário, você vai tomar, e aí você intoxica basicamente a lombriga e ela morre. Aí ela é eliminada nas fezes. Como que eu me previno disso? Higiene e saneamento básico. Padrão. Não é novidade para ninguém. Aqui um exame que o pessoal fez e descobriu uma lombriga no intestino do maluco. Tá? Então, aqueles exames de colonoscopia, endoscopia, que o médico vai lá com a câmerazinha. Fazendo isso, olha o que ele se deparou aqui. Na parede intestinal, você vê uma parede rica em vasos sanguíneos. No meio dessa parede intestinal, achou um bichão aqui. Achou uma lombriguinha vivendo suave. Oxiurose, né? O oxiurus. O parasita, o Enterobius vermicularis. Contágio, mesma coisa, ingestão do parasita. Então, em áreas com baixa higiene, baixo saneamento básico, você acaba ingerindo os ovos ou o parasita como um todo. Só que o problema do oxiurus é onde ele se aloja, né? Porque assim, ele não vai parar só no seu intestino. Ou melhor, ele não vai parar no seu intestino delgado. Ele vai até o seu intestino grosso e ele para no finalzinho do intestino grosso, cara. Ele é muito vacilão. Porque ele para na porta de saída. Ele vai parasitar o quê? Bem a região do reto. Tá? Bem a região do reto e do ânus. E aí vai te causar uma coceira naquela região. Você vai ter uma coceira muito forte, pelo que eles falam, uma coceira que é basicamente irresistível e é causada pelo verme. É causada pelo vermezinho lá. Coceirinha anal é o principal dos fatores. Não tem como te causar dor porque não está mais no seu intestino. Você não vai ter uma perda de peso porque o que vai para o seu intestino grosso é as fezes que vão ser eliminadas. Então, a única coisa que você vai ter é a coceira pelo indivíduo estar se reproduzindo perto de uma região de mucosa. E aí você vai sentir a coceira. O que os médicos falam? Se você está com oxiurose e sentir o sintoma, você não deve coçar. Mas aí é foda, né?
Pelo jeito que eles falam que é a coceira, não tem como você não fazer isso. Na boca, isso, bem na boquinha. Bem na porta de saída mesmo. E aí, muitas vezes, o que acontece? A pessoa vai lá, coça. O ideal seria que ela fosse lavar a mão, né? Mas imagina que ela não vai. Que ela não vai, não lava a mão. E aí, dá um tempinho, acontece alguma coisa que ela faz o quê? Ela, puta, né? Coloca a mão na cara, passa a mão na mucosa da boca. E aí o que acontece? Aquele verme que estava lá na outra porta, ele vai entrar de novo pela boca, vai passar pelo seu trato digestório, vai voltar até a sua região anal e vai se reproduzir de novo. Tem gente que até que fala que a oxiurose é um perigo, principalmente quando a pessoa está dormindo, né? Por quê? Pode ser que ela esteja dormindo, ela sinta a coceira, faça o gesto sem perceber, tipo, tá dormindo, não se tocou, e aí, como também tá dormindo, né, leva a mão ao rosto tal, e aí se reinfecta. O tratamento eu não coloquei aqui, mas também medicação. Você toma uma medicaçãozinha lá de boa, e aí você mata o oxiurus. Tem gente até que fala que pode ser uma medicação por pomada, né? Você pega lá uma pomadinha, coloca a pomadinha na região anal, e aí essa pomada já consegue fazer a morte do verme. Então, daqui a pouco vocês vão sair daqui, vocês vão jantar, e aí é uma beleza, né? Nematelminto já aparece meio, os outros já pareciam meio que um macarrão, né? Você pega aquela macarronada da hora. Aqui, então, o oxiurus. Isso daqui que vai ficar bem na pontinha do ânus. Aí, pessoas, a gente chega na trinca de doenças de nematelmintos que, pelo amor de Deus, não vão para o vestibular sem saber essas doenças. Nós vamos ter a ancilostomose ou o amarelão, onde eu vou ter dois parasitas possíveis, tá? O Ancylostoma duodenalis ou o Necator americano. Como que eu vou me contagiar disso? Eu vou pegar a larva do solo. Então ela vai penetrar através da minha pele. Se tiver num ambiente aquático, pode ser através da ingestão na água, só que aqui dificilmente por alimentos. Então, na grande maioria das vezes, ela vai estar no solo e vai penetrar na minha pele, no meu tecido epitelial. O amarelão, gente, ele vai causar muito problema. Por quê? O ancilostoma, ele é um parasita que a gente pode dizer que ele é muito agressivo. No momento que ele chega no seu intestino, ele literalmente dilacera o seu intestino. Não é igual, por exemplo, a cisticercose, onde a tênia vai lá e ela gruda a ventosinha no seu intestino e fica sugando sangue. Não. O amarelão, ele vai dilacerar um pouquinho a parede do seu intestino, o que vai te causar uma hemorragia interna muito grande. E aí, se você está perdendo sangue, você vai ficar pálido, tá? Você não vai ficar corado como você deveria, porque uma parte do seu sangue está sendo eliminada, né? Vai ser eliminada nas suas fezes e tal. Isso vai te dar uma fraqueza e uma sensação de cansaço. Afinal de contas, o sangue é o que transporta as substâncias que você precisa. E como você está perdendo o sangue, é claro que você vai se sentir um pouquinho mais fraco e um pouquinho mais cansado. A partir do momento que você foi diagnosticado, você toma o remédio e tá beleza. Tá? E aí você mata o verme. Qual que é a palavra-chave? Qual que é a palavra-chave da ancilostomose ou do amarelão? Aqui eu faço uma conversa com a literatura. Machado de Assis, o Jeca Tatu. Tá? O amarelão é a doença que o Jeca Tatu tem no... Monteiro Lobato, não Machado de Assis. Quando o Monteiro Lobato está descrevendo o Jeca Tatu, ele fala que o Jeca Tatu sofre de amarelão, sofre de ancilostomose. Então o Jeca Tatu é um personagem que tem a pele pálida, tem um aspecto pálido,
tem a pele com uma coloração meio amarela, graças a essa palidez. E qual que é a grande dica que o Monteiro Lobato dá pra gente? O Jeca Tatu tá sempre descalço. Tá sempre descalço, tá sempre andando com o pé no chão. E aí ele pegou o amarelão através de andar em regiões infestadas sem sapato, sem proteção no pé, e aí ele começou a adquirir a doença. Então ele está sempre desanimado, ele está sempre cabisbaixo, ele está sempre sem vontade para fazer as coisas. E muita gente fala que o Jeca Tatu ele é preguiçoso, ele é vagabundo, ele não serve para nada. Mas na verdade ele está com essa doença. Tá? Ele tem essa doença, ele tem esse parasita vivendo dentro dele. O ancilostoma, pessoas, ele é assim, ele é da hora e ele é bizarro ao mesmo tempo. Por quê? Ó como são os dois parasitas. Tá? Então aqui o ancilostoma duodenale e aqui o Necator americanus. Então percebam uma coisa. Não é como se fosse uma ventosa. Ó, esse bicho, gente, ele tem uma boca. Ele tem dente naquela boca. Então, quando ele chegar, não é que ele vai grudar no seu intestino e ficar lá de boa. Não, ele vai dilacerar a parede do seu intestino. Ele vai morder a parede do seu intestino para pegar aquele sangue. E uma parte vai acabar escorrendo. Por isso que eu falei que eles são parasitas meio agressivos. Justamente pelo mecanismo que eles têm na boca. O mecanismo que eles têm aqui na região bucal vai ser um mecanismo que só dá para causar estrago. O intestino regenera? Regenera. Tá? Ele tem uma taxa de regeneração, sim. Tá? Até mesmo Necator americanos, que tem uns dentinhos meio mais ou menos, isso daqui também vai causar um dano considerável à parede intestinal da pessoa. Tá? O amarelão, a ancilostomose, é algo que você não pode demorar muito. Então, a partir do momento que os sintomas começarem a se manifestar na pessoa, o interessante é que ela já corra para procurar o tratamento. Porque se esses bichos começarem a se reproduzir e se chegar um momento que você tiver uma quantidade grande desse pessoal no seu intestino, pode levar um indivíduo adulto à morte. Se você tiver uma quantidade muito grande de parasitas desses daqui no seu intestino, você pode literalmente ter uma hemorragia que te leve à falência. Tá? Você pode ter uma insuficiência de sangue no corpo. A elefantíase, tá? Que é talvez o nome mais chique que você tenha na biologia, é a Vulchereria bancroft. Como que eu vou pegar a elefantíase? Aqui é através da picada de um mosquito. Então, a palavra-chave para elefantíase é o mosquito culex. Sempre que vocês verem uma parasitose causada por nematelminto através de picada de mosquito, já vai para elefantíase direto. Não precisa nem pensar. Quais vão ser os sintomas? Inchaço nos linfonodos, que são regiões estratégicas do meu sistema linfático. Aqui nos dois lados do meu pescoço, aqui mais ou menos na altura dos meus ombros e numa região das costas. Então eu vou ter inchaço desses linfonodos, acúmulo de líquidos nos tecidos e principalmente na parte inferior do corpo. Eu acho que eu não coloquei uma foto, porque a foto da elefantíase é meio pesada. Mas a elefantíase é aquela pessoa que tem a perna muito inchada. E parece de fato com a pata de um elefante. O que acontece? Esse verme, gente, ele vai chegar no seu sistema circulatório e vai do sistema circulatório para o sistema linfático, que é um sistema acessório. E ele vai bloquear o seu vaso linfático. Quando ele bloqueia o seu vaso linfático, ele não impede que você tenha a comunicação dos membros inferiores com a região central e superior do corpo. Então, aquele líquido que está no vaso linfático, ele não vai conseguir passar porque o verme está bloqueando.
E aí, se não consegue passar, o que você vai ter? Você vai tendo um acúmulo de água naquela região. E aí, o membro inferior como um todo, ele aumenta de tamanho. A elefantíase é um negócio bem feio, assim. Tem tratamento? Tem tratamento. Só que também tem que ficar ligado com a questão do tempo. Tá? O tratamento é através de medicamentos. Beleza. Só que, dependendo do tempo que a pessoa ficou com a elefantíase, mesmo depois do verme ter ido embora, pode ser que a comunicação não volte. Porque quando ela para na parte inferior do seu corpo, já vai ter um problema ali que é o quê? A porção linfática que está indo dos membros inferiores para os membros superiores, ela já vai com uma dificuldade maior porque está indo contra a gravidade. Então, se o verme bloqueia um vaso linfático de subida, pode ser que no momento que você retire esse verme, a comunicação não volte. Porque agora o seu vaso ele já não consegue ter a força necessária para fazer o líquido subir contra a gravidade. Então, a elefantíase a gente tem que ficar esperto. Ela tem que ser reconhecida rápido e tratada rápido. Senão ela pode causar sequelas, ela pode fazer, inclusive, a pessoa ter que amputar um membro. Ela pode invalidar a perna da pessoa, quando não as duas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Tá? Palavrinha-chave da elefantíase: mosquito. Falou em doença por nematelminto com mosquito, a gente vai para a elefantíase. Onde que tem bastante caso disso? Tem bastante caso disso aqui no Brasil. O Brasil tem uma taxa de elefantíase muito alta, principalmente no centro-oeste. O sistema imunológico não age? Cara, o sistema imunológico ele não consegue lidar com parasitas macroscópicos. Então, assim, tipo, você pega esses parasitas aqui que a gente está vendo, eles vão ter uma estrutura física que é muito considerável. Cara, olha esse bicho aqui. Mesmo tudo bem, não sendo algo gigantesco, perto de uma célula de defesa do corpo, não tem muito o que o seu sistema imune fazer. Se o seu sistema imune se deparar com um ovo do indivíduo, beleza, ele até consegue anular. Mas o indivíduo adulto, depois que o verme se torna adulto, não. O meu sistema imune não tem capacidade nenhuma de lidar com nenhum desses vermes no estágio adulto. Por isso que a gente precisa da medicação. O nosso sistema imune ele funciona muito bem contra vírus, bactérias e protozoários. Quando o pessoal virou macro, quando o pessoal ficou pluricelular, aí meio que fudeu. Aí a gente precisa da química do medicamento para matar esse pessoal todo aqui. Bom, e aí a nossa última doença é o bicho geográfico. O bicho geográfico ele não é muito bem uma doença, né? Mas o que acontece? Qual que é o parasita? Também é o ancilostoma. Tá? Também é o tipo de ancilostoma, então também vai ser um bichinho mais parecido com isso daqui. Só que qual que é a diferença? O bicho geográfico, o parasita, ele vai penetrar na minha pele, só que ele vai ser muito grande. A larva dele já é maior do que a larva do amarelão. Então ela não consegue passar da minha pele para o meu vaso sanguíneo. Quando ela não consegue passar da minha pele para o meu vaso sanguíneo, ela vai ficar andando na pele da pessoa, procurando o quê? Tentando procurar um espaço para cair num vaso sanguíneo e entrar na circulação. E conforme ela for andando na sua pele, justamente procurando essa deixa para cair na sua circulação, a gente vai tendo o quê? Nós vamos ter o caminhozinho do bicho. Tá o sintoma dermatose, uma inflamação na pele. Você trata com a medicação e aí o bichinho geográfico é mais ou menos isso. O que está acontecendo aqui? Esse bicho infectou você, entrou pela sua pele
E ele tá que nem um louco procurando o quê? Ele tá procurando alguma forma de cair no seu sistema circulatório. Conforme ele não está encontrando, ó, ele vai se movimentando na pele da pessoa. Tá? Ele vai desenhando como se fosse um mapinha na pele da pessoa. Tudo isso é o parasita buscando o quê? Buscando um lugar para cair no sistema circulatório. A pessoa sente? Sente. Coça. Coça pra cá. Coça bastante. Então, quem precisa de tatuagem, cara? Pega um bicho geográfico, faz ali um molde, faz ele seguir o caminhozinho do molde e boa. Professor, e se eu não quiser tratar com a medicação? Se eu não quiser, tipo, tomar um remédio ou passar uma pomada, você vê o caminho que o bicho geográfico está fazendo, a marca some depois? Some. Some sim. Consegue sumir. Você vê o caminho que o bicho geográfico está fazendo e nesse caminho você faz um cortezinho. Se você fizer um cortezinho, no momento que o bicho geográfico chegar nesse corte, ele vai sair pelo corte. E aí você puxa ele literalmente para fora. Você também consegue fazer isso. Né? Vamos imaginar que ele está indo para cá, né? Então ele está pegando esse caminho, está vindo para cá. Você vai lá, você faz um cortezinho aqui. No momento que ele chegar no corte, ele vai sair do corpo. Ele vai sair do organismo. E aí você puxa lá o bichinho geográfico. Para não ter que comprar pomada, né? Que às vezes pomada é caro pra caralho. Beleza? Então, de vermes, a gente tem que saber principalmente as doenças. Cada uma com a sua palavrinha-chave, né? Amarelão, hoje é catatu. Elefantíase, única das doenças que a gente viu por mosquito. Cisticercose, sempre que falar de carne. Então, falou de carne, falou de porco, falou de vaca, você já vai para cisticercose, a pessoa está com teníase. Se quiser falar de esquistossomose, sempre que vocês ouvirem a palavra caramujo, sempre, sempre, sempre. Gente, o vestibular ele vai mandar a palavra-chave para vocês. Então, ao invés de você ler um texto gigante, se você ler o texto, perceber que está falando de uma doença e encontrar a palavra caramujo, você já vai na esquistossomose. Se encontrar carne bovina, carne suína, você já vai na teníase. Tal pessoa foi picada ali e não sei o que, descobriram que é uma doença causada por nemateuminto. Pô, nemateuminto e mosquito, você já vai na elefantíase. Isso vai matar um tempo legal para você. Ao invés de ter que ficar estudando, ter que ficar decorando o ciclo, porque confunde. Com o tanto de ciclo de doença que a gente tem para ver, pode ser que a pessoa pegue esse ciclo e aí na hora do vestibular ela está na correria, ela confunde o ciclo da esquistossomose com a cisticercose. Tenta colocar tanta informação na cabeça e aí a chance de você ter uma confusão é grande. Se vocês fizerem os mapinhas mentais e pegar essas palavras-chave que eu falo, vai facilitar, tá? Vai ajudar. Então levem com afinco essas diquinhas aqui do tio, tá bom? Semana que vem a gente volta. Semana que vem nós vamos falar de anelídeo e artrópode. Tá? Anelídeos e artrópodes, minhoca e os insetos. Minhoca, inseto, aranha e caranguejo. Depois a gente vai falar de moluscos e equinodermos. Depois, cordados. E aí a gente entra na ecologia para finalizar o ano. Tá? Dezembrão a gente fala de ecologia